Oi, aqui é o Li, trazendo para os senhores e senhoritas opressores e oprimidas mais um Távola Redonda. E o Távola Redonda de hoje é mais do que especial, porque tem convidados ilustríssimos. Então, sem mais delongas, vou apresentá-los aí aos senhores. Examinador, pode falar aí, pode divulgar aí suas contas, fala um pouco sobre você. E é isso, vamos. Primeiramente, agradecer ao convite do Phelps aí, muito feliz de estar aqui, pedir a Deus que ele abençoe o projeto do Távola, porque creio eu que muitos assuntos pertinentes e importantes que devem ser refletidos vão passar por aqui, então é uma honra estar aqui com todos vocês. A Irmandade Cruzada está aqui também, tá todo mundo junto e misturado, então estou muito feliz. Enfim, eu tenho um canal no YouTube, é o Examinador, é um pouco autêntico, tá? É um nome, não tem nada a ver com a cultura nerd, mas não vou explicar agora, para ser breve. Então é só pesquisar o Examinador, você vai me encontrar aí no YouTube. Eu tenho eu tinha duas redes sociais, uma acabei não tendo mais, vocês sabem o motivo, que era o X, só que aí eu fiz um tal de Blue Sky, que parece o X, e lá no Blue Sky é o Examinador sem ponto, é @oexaminador. Já o Instagram é @o.examinador. Então se você quiser me seguir aí nas redes sociais, é só pesquisar, que lá vou estar postando algumas coisas. Postei um vídeo esses últimos dias aí e tô procurando criar uma rotina. É isso. Vídeo muito bom, inclusive, sobre o Absolute Intancável Batman. Bom, vamos lá. E aí, Void? Fala aí, irmão. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Void Reader. Eu não tenho canal no YouTube. Tinha uma rede social, mas ela infelizmente não existe mais, foi de Vasco. Criei um Blue Sky pra mim, tá? Se alguém quiser me encontra lá no Blue Sky, eu sou o Void Reader. Sou um cara comum, não sou muito importante, não sou nenhum intelectual, sou apenas um cara comum tentando ser cada dia mais católico e fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tamo junto. Tamo junto, Maestro. E aí, Rafa? Fala aí, man, do Projeto Singular. Vai. Eu sou Rafael Oliveira. Aê! Eu faço parte do Projeto Singular, que na verdade é um projeto cultural que envolve quadrinhos, envolve agora também um pouco de orações e músicas, né, voltados totalmente para o catolicismo. E o meu canal, na verdade, eu tenho um canal no YouTube e um canal, um perfil no Instagram com o mesmo nome, né, Projeto Singular. E lá você vai encontrar tanto a minha arte, né, que são os quadrinhos que eu venho produzindo, e a questão também das músicas, né, que foi um projeto recente de transformar orações em músicas. Uma maneira de você meio que, já que gosta de música do mundo, né, música secular, você tem a opção de ter os ritmos que você está acostumado, mas com as orações. Então não tem a pretensão de substituir nenhuma oração, mas é uma maneira de você fixar elas no seu íntimo, né? Em vez de ter um quadradinho de 8 na cabeça, você vai ter uma oração de Maria na cabeça, né? Então acho que é muito mais relevante e importante isso daí. Então é bem isso. E eu quero dar minha contribuição aqui também pro meu amigo Li, e que Deus prospere aí com o Távola. Amém, amém. Então, Rafa, é em IA, né? IA que você faz, né? É em inteligência artificial. Infelizmente, o dom que eu tenho é só pra desenhar, não é pra música. Eu gosto de apreciar, né? Cara, por sinal é excelente. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Sério mesmo. A gente usa os recursos que a tecnologia tem para poder também propagar o evangelho, né, de forma mais justa, né, igualitária, porque não é só de pornografia, não é só pornografia que a IA produz, né, ela produz outras coisas também, basta você querer utilizar ela como uma ferramenta útil, né. Exatamente. É isso aí, muito bom, muito bom. Peço aos senhores agora permissão para eu fazer o meu pequeno monólogo aqui. Vamos direto ao assunto, sexualização feminina nas obras culturais. E aí,
já tem a pergunta, por que Stellar Blade é woke? Eu acho que deveria ser muito claro para essas pessoas que se dizem conservadoras aí na internet, mas vamos responder, né? A gente já responde já. Sim, é woke, e isso não é opinião minha, não é opinião do examinador, do Rafa, nem do Void. Isso é um fato. A gente pode elaborar muito bem isso, entender muito bem isso quando a gente vai na história. Tem vários porquês dessa obra em específico ser um produto da cultura woke. Mas o principal deles, e mais evidente, mais nítido, é óbvio que é a sexualização, né? Ou a hipersexualização da protagonista chamada Eve. A cultura woke, né? Os movimentos que antecedem a cultura woke, a ideologia e esse movimento, o pessoal não se liga, mas uma das principais pautas desses movimentos foi a liberdade sexual da mulher, ou libertinagem. No início, né, lá no proto-feminismo de 1790, ainda não tinha isso como pauta, né, não tinha a sexualização da mulher, né, a objetificação da mulher como pauta ainda, mas foi algo que mudou logo que veio a primeira onda do feminismo, em 1840. Mais especificamente no finalzinho desse período, né? No finalzinho da primeira onda do feminismo, e veio principalmente no marco do feminismo, o marco feminista, né? Que foi em 1848, e contou com o Manifesto Comunista, né? Esse é o mesmo ano do Manifesto Comunista. Também teve a Primavera dos Povos. Que coincidência, né? A Primavera dos Povos e a Conferência de Seneca Falls. E essa conferência de Seneca Falls, que aconteceu nos Estados Unidos, é muito interessante porque uma das pautas dessa conferência era como as mulheres se vestiam. É interessante isso, né? É interessante. Mas não se liguem nisso não, é só o acaso, né? É o acaso. Anos depois, já na Revolução Russa, né, a Revolução Soviética, né, da União Soviética, com os bolcheviques, lá em 1917, uma revolucionária, ela é uma das expoentes do feminismo, né, dos nomes mais importantes do feminismo, e o nome dela é Alexandra Kollontai. Ela amiguinha de Lenin, né? Uma das pouquíssimas mulheres a compor o comitê de poder dos bolcheviques, muito próxima ao Lenin. Como ela era muito próxima do Lenin, e o Lenin comandou esse período, nesse período aí a União Soviética, antes da morte dele, foram aprovadas várias leis que flexibilizavam, né, que facilitavam a sexualização. Por exemplo, a facilitação do divórcio, a facilitação do aborto e várias outras facilitações para indignar as mulheres, digamos assim, para transformarem elas em objetos mesmo. Foi um período conturbado, tanto que depois da morte de Lenin, né, em 1924, Stalin assume a União Soviética, e qual que é a primeira coisa que Stalin faz? Ele foi lá e revogou todas essas leis. Por quê? Porque ele viu que essas leis, elas eram extremamente prejudiciais à sociedade. Elas prejudicavam demais a sociedade. Então ele foi lá e revogou elas, né, as leis. Então, a sexualização, a liberdade sexual feminina, ela já era uma das pautas mais importantes desde da primeira onda do feminismo, do finalzinho da primeira onda do feminismo, e isso só se intensificou na segunda onda do feminismo. Essa era a pauta principal, né, na segunda onda. E aí depois veio a terceira onda, né, e a terceira onda já é uma outra coisa, né, identidade de gênero, né, que vocês já estão até familiarizados com isso. Mas então,
E aí você vê hoje em dia muitas pessoas aí, né, na internet que se dizem conservadores que passam um pano para esse jogo. Mas ele é fruto de tudo isso que a gente passou. Eles não percebem que eles foram manipulados todos esses anos por esses movimentos de origem marxista. O feminismo, o embrião do feminismo existe desde 1790. Então, assim, você percebe como que eles se infiltraram na sociedade, como que eles conseguiram fazer a engenharia social que eles queriam, né? E um exemplo claríssimo é esse jogo aí, o Stellar Blade. Mas aí eu vi vários argumentos, né, sobre esse jogo. Um deles, comparando até com Mortal Kombat, com Street Fighter, né, os jogos dos anos 90, 80. Uma comparação extremamente desonesta, né? Extremamente. Exatamente. Uma comparação desonesta, entendeu? Porque é o seguinte, eu até já falei no privado para o examinador. Sim, extremamente lúcido, inclusive, essa reflexão. Então, é que tem várias coisas dentro disso. Você tem que saber separar as coisas. Primeiro, qual o público-alvo? Qual que é o público-alvo de Mortal Kombat, Street Fighter e todos os jogos de luta e afins nesse estilo? E qual que é o público-alvo de Stellar Blade? Outra coisa, qual que é a cara dessas franquias? Qual que é a cara de Mortal Kombat? Qual que é a cara de Street Fighter? Mortal Kombat tem como protagonista Liu Kang, né? Sempre foi, sempre será Liu Kang o protagonista. E como cara comercial da franquia, você tem o Sub-Zero, tem o Scorpion. Claro que existe a sexualização ali também feminina, que continua sendo nocivo, continua sendo errado. Só que não era o foco. Não era o foco dessas franquias fazer isso. O Street Fighter é a mesma coisa. Você tem como protagonistas o Ryu, o Ken, e como caras comerciais também da franquia. E Stellar Blade não, né? Stellar Blade, a protagonista é a Eve, e você vai lá e sexualiza ela de maneira extremamente vulgar. Pra quê? Pra mirar exatamente no churume da internet, nesse público, no público que consome OnlyFans, que consome hentai e essas coisas podreiras aí que tá pela internet. Que é entretenimento, tá? É entretenimento, é tudo pelo entretenimento. Só dando uma contribuída. Exatamente. É tudo pelo entretenimento. Mas então, e aí você vê, por exemplo, o Jorge, né, o nosso querido Jorge da Liga Frescola, fez um vídeo assim sobre o assunto, e nesse vídeo eu concordo com um ponto que ele traz ali, que é em relação a beleza ser algo concreto, né, algo real. E é de fato. É claro que a gente pode pegar a beleza e dividi-la em duas partes, né? A beleza divina e a beleza humana, né? E a beleza divina sendo muito superior, né? Totalmente superior à beleza humana. Mas sim, a beleza humana também tem a sua importância, né, a sua relevância, o seu valor. Só que, bom, ao longo do Távola, eu vou entrando mais no assunto, na questão da beleza, né? A gente vai abordando mais esse tema. Mas fala aí, examinador, por que Stellar Blade é woke? Cara, a gente primeiro tem que começar por essa questão do termo woke e nerdola, tá? Pra gente aqui, a gente não diferencia muito. Por quê? Vou fazer um paralelo aqui em relação à política, tá? Qual a diferença entre a esquerda, direita e centro? Para nós, somos católicos, estamos totalmente fora desse plano puramente político. Não tem diferença. Então, é basicamente a mesma coisa. Porque enquanto os nerdolas são ao lado da esquerda, eles defendem uma quebra de padrões, uma sexualização baseada na quebra de padrões. Uma sexualização baseada contra a sexualização clássica. Enquanto o outro lado, o pessoal nerdola, que é basicamente a direita,
do mundo nerd, eles são a favor da sexualização clássica. Ou seja, a sexualização, desde que não seja o pessoal, né? Você sabe o que é? Enfim, aquele pessoal lá. Galera analfabeta. Com mulher pode, entendeu? Porque a mulher, aí vem com esse argumento de que é belo, que não sei o quê. É um argumento pífio. É um argumento que é usado somente para justificar a escravidão carnal que a pessoa tem. A beleza, ela não está atrelada à vulgaridade. Isso é um pensamento completamente distorcido. Não é necessariamente uma mulher que se mostre bela, ela é vulgar. Inclusive, eu estava falando vendo uns vídeos com o Void, alguns trechos do filme Senhor dos Anéis, temos Galadriel, que é belíssima. Tolkien diz que ela é uma das elfas, quiçá a elfa mais bonita dali da Terra-média. E ela não tem nenhum traço de vulgaridade. Então, essa questão de belo e vulgar são coisas completamente opostas. Então, já começa por aí. A gente não diferencia o woke de nerdola. Para mim, a gente vê de uma visão, como é que eu posso dizer? Uma visão geral da coisa, que eles estão incluídos, que é o progressismo. Ambos os lados estão incluídos no progressismo. A cultura nerd, eu sou nerd, eu gosto muito de quadrinhos, de filmes e tudo mais, mas a gente também não pode fechar os olhos e achar que a cultura nerd ela teve um ápice extremamente perfeito. Nunca existiu isso. A cultura nerd ela nasceu na modernidade. Inclusive no vídeo que eu fiz sobre Stellar Blade eu falei sobre isso. A cultura nerd já nasceu nos tempos modernos e já estava carregada de um monte de progressismo. A questão é que, na época, existiam mais virtudes que na balança se sobressaíam, né, em relação ao progressismo. Hoje não. Hoje o progressismo está sendo muito grande. E é um progressismo de ambos os lados. Porque a partir do momento que você vê um jogo extremamente vulgar, para não dizer outra palavra aqui, né, um jogo assim, que dá até vergonha alheia, na minha opinião. E as pessoas apoiam livremente, mostra... Licença, examinador, só assim, eu falei aqui, né, o feminismo tá aí desde o século XVIII, né, século XVIII, pô. Então, assim... Não é de hoje. Essa desconstrução não é de hoje. Mas, enfim, é isso, cara. Acho que não tem como falar mais do óbvio. Acredito que uma pessoa encara os fatos e repensa o que ela tá seguindo, ou simplesmente ela fala, quer saber, eu não conservo nada, entendeu? Eu realmente sou um cara que tem algumas coisas que eu conservo, algumas virtudes que eu acho bacana, mas eu curto uma sexualização, eu curto uma mulher nua numa produção, e pra mim é isso. Porque a partir do momento que você fala que, não, estou na guerra cultural, estou aqui pra lutar contra ideologias malignas que infectam e não sei o que, papapá. Aí você fala que tá no combate, né? Porque esse pessoal, eles se colocam à frente, tá? E deixando bem claro aqui que a gente não tá falando de um grupo específico. A gente não tá falando de Liga Nerdola, de não sei o que, de um canal específico. A gente tá falando de um parâmetro geral da cultura, tá? Porque assim, lá na época do finado X, tinha uma grande parte do pessoal que tinha um certo egocentrismo, como se eles se rogassem, né, o magistério da verdade cultural conservadora. Então tudo que a gente for criticar em relação ao pessoal que se diz nerdola, que é o nerd conservador, estávamos falando em relação a eles, e não tem nada a ver com isso, tá? Vou deixar uma coisa bem clara aqui, que a gente está falando de um parâmetro geral e falando numa ótica, refletindo sobre uma ótica católica em relação a essas coisas que a gente vê na cultura. A gente nunca vai apoiar isso, tá? E já eu quero até pedir licença para estender um pouquinho, para explicar o porquê um católico jamais pode apoiar sexualização em obras, tá? Na questão cultural. Mas enfim, então a gente não tá falando de um grupo específico, a gente tá falando de um parâmetro geral da coisa. Então é mais fácil o cara deixar de ser hipócrita, ou ele voltar atrás, que o ideal para mim é o cara repensar e falar, caramba, cara, eu acho que eu tô errado mesmo. Mas para isso acontecer é necessário humildade. O que é a humildade? É se fazer de coitado? Não, humildade é você ver a realidade, reconhecer seus erros e reconhecer também as suas qualidades e tentar seguir o caminho mais correto da coisa. Então, qual é a minha opinião em relação, só para fechar o raciocínio, sobre essas pessoas, é deixar a hipocrisia de lado, porque eu respeito. Por que em muitos pontos o pessoal woke ele é menos hipócrita que os nerdolas? O que será? Porque os wokes, eles não ficam sinalizando nada, eles têm um objetivo claro. Não que seja bom, né? Não tô dizendo que é bom, mas eles falam, quer destruir a tradição familiar,
quero destruir a Igreja Católica, quero fazer isso, quero fazer aquilo, é isso, entendeu? O marxismo é isso, eles deixam bem claro. Agora o pessoal que se roga conservador, eles ficam sinalizando virtudes o tempo inteiro, quando no fundo eles também gostam da mesma coisa que os woke gostam, só numa perspectiva diferente, entendeu? Então, desde que não seja LGTV, tá valendo, né? Tá valendo, é isso. A sexualização não sendo da LGTV, sendo uma mulher, tá valendo, é isso. Então qual é a diferença? Nenhuma. É vulgar do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito, é errado do mesmo jeito. E assim, cara, as pessoas não têm noção da propagação do mal que é isso. Porque grande parte das pessoas que consomem essas opiniões desses falsos conservadores e falsos moralistas, né, que isso é um falso moralismo, vamos dar outro exemplo aqui, porque eu postei no final do X, vou dar esse exemplozinho bem didático aqui. Um exemplo de falso moralismo. Sinalizando virtudes. Temos que defender aqui a tradição da família, temos que rogar pelos bons costumes, temos que expulsar as ideologias malignas dentro das nossas obras, não podemos permitir de forma alguma isso daí. Sendo hipócrita, cara, lançou um jogo aí, eu vou dizer um negócio, viu? A mulher tem um corpo exuberante, cara, sensacional, bicho. É uma coisa assim, absurdamente apaixonante, entendeu? Eu tô fissurado naquilo. Tem que mostrar mesmo, o que é bonito tem que ser mostrado, cara, é isso aí. Tem que usar roupa curta mesmo, tem que mostrar tudo que tem, porque isso é a beleza, e a gente gosta muito, né? A gente gosta, é isso aí. Porque, na verdade, você tá reclamando, mas é só um jogo. Engraçado que isso é o mesmo argumento, né? Que os esquerdistas usam quando a gente fala, por exemplo, que nem o Void estava citando ontem, em relação à série do Anéis do Poder. Por que você tá falando do Elfo Negro? Qual a diferença? O Elfo nem existe. Olha só, né? São argumentos bem próximos. Quer dizer, próximos não, são idênticos. Idênticos, só que como eu falei, são argumentos idênticos com narrativas diferentes. Olha que coisa estranha, né? É bem complicado isso. O foco da coisa não muda, só que as palavras, só os termos se alteram. É interessante. Examinador, sabe qual que é o problema? Que eu, assim, no meio da conversa aqui, eu comecei a dar uma viajada e tentar formular mais ou menos o que eu ia falar, né? E no fim das contas, eu acabei chegando a uma dedução aqui que é meio clara, né? O maior problema, né, não são os conservadores, porque na verdade esse termo foi capturado, né? Quem não é de esquerda é conservador. Então capturaram, sequestraram esse termo, colocaram na peixa desse outro lado, todo mundo que é cristão, entendeu? Então, se você não é esquerdista, então você tem que ser cristão. E o cristão que eles aceitam para poder fazer parte desse grupo é o cristão evangélico, não é o cristão católico. Porque o católico não pode ter lugar nenhum. Não pode. Você pode ser... Sim, eles banalizaram, né, a palavra, né? Eles banalizaram o ser conservador, entendeu? O conservador para a direita é o fascista para a esquerda, né? Exato. O que eu entendo hoje, depois de tantas discussões políticas e, enfim, essa questão do wokeismo aí, é que, na verdade, se eu fosse me classificar hoje, eu ia me classificar como um tradicionalista. Uma pessoa que ela busca o resgate da tradição, não conservador. Porque o conservador, ele pode conservar qualquer coisa, ele pode conservar pornografia, ele pode conservar os delitos dele escondido, ele pode conservar os pecados dele que ninguém sabe, entendeu? Ele pode conservar esse falso puritanismo aí que a turma quer imputar pro católico, porque o católico, ele não quer ser puritano, ele quer ser santo. O objetivo do católico é ser santo. O objetivo do católico é trazer para o mundo aquilo que se perdeu lá atrás. É você olhar para uma mulher e desejar essa mulher como sua esposa. Não desejar essa mulher como um pedaço de carne que você vai usar e depois de um tempinho você vai largar ela e acabou. Porque para muitos casou, pode fazer o que pode. Então assim, a questão é, a gente não quer enxergar as pessoas como objeto, tanto de um lado quanto do outro. Tanto uma mulher enxergar o homem como um prazer instantâneo, ou um homem enxergar a mulher dessa forma. O católico não quer enxergar o mundo desse jeito, e a luta
Nossa, é justamente por isso, para se manter com a cabeça na razão, porque isso é racional. Isso é ser racional. Ser irracional é você querer praticar o ato, vamos dizer assim, de forma desenfreada, sem freio moral, sem freio, sei lá, sem base. Simplesmente eu vou seguir os meus desejos e ponto, sabe? E o que pegou mais com essa galera nerd aí, eu vou só para concluir aqui, o que pegou mais para eles é o seguinte: tinha várias obras, desde começou esse conteúdo nerd lá atrás, obras de fantasy art, obras de terror, todas essas obras que foram criadas assim, que faziam parte da cultura nerd e que poucas pessoas conheciam. Dentro delas tinha uma sexualização implícita, já tinha. Fantasy art, por exemplo, você vê lá o herói era sempre o bruto e salvava a mulherada, e a mulherada que era salva, né, você sabia o que acontecia com ela, né? Então ela mesmo cedia porque ela sabia, ele me salvou, então beleza. Então tem várias fantasy arts que tem esse tipo de conteúdo. Revista Metalhead, quem é lá das antigas vai lembrar. A revista Metalhead era fanfic pornográfica, você tinha várias coisas ali, várias ilustrações que eram pornográficas, mas a revista era mais 18, era para pouca gente que consumia. Isso não quer dizer que tá certo, né? Mas as coisas eram mais escondidas. E agora o que aconteceu? Sequestraram a pauta nerd, o nerd raiz passou a se tornar nerdola, né? E até isso fizeram, né? Diminuíram, sei lá, ou descredibilizaram a pessoa que realmente curtia algum conteúdo que era específico para a cultura nerd. Aí diminuiu-se essa pessoa, reduziu-se a ela o termo do nerdola ou do conservador e disso aquilo, do puritano, enfim. Só que aí essas mesmas pessoas não dão testemunho da vida delas, ou seja, elas continuam fazendo as mesmas coisas que o esquerdista faz. Cancelamento, fazer fofoca, continuar consumindo esse produto que é pornográfico, defender matérias e produtos que têm esse conteúdo, mas só porque não é da galera do alfabeto, então a gente aí sim tá liberado. Então quer dizer, você não tá defendendo a tradição, você não tá defendendo a moral, você não tá defendendo bons costumes, você tá defendendo o direito de ter uma produção muito maior ou a mesma que existia antes de material pornográfico heterossexual ou lesbiânico, né, que é uma das outras coisas também, porque esse conservador, se tiver homem com homem, não quer, mas se tiver duas mulheres, opa, aí tá beleza, né, como se fosse bom qualquer uma das duas coisas. Mas esse que é o ponto. Mexeu-se, não foi no conservadorismo, na moral. Essas pessoas não estão preocupadas com a moral, elas estão preocupadas que o conteúdo que antes era voltado para elas, para o prazer delas, seja de jogar, de ler ou de ver, foi alterado para um material pornográfico gay. É isso, entendeu? Então trocou-se, inverteu-se o sinal. É só isso. Fora também que piorou a qualidade, né? Você tinha um material focado no heterossexualismo de alta qualidade, né? Os desenhos, né? Os filmes, etc., eram de uma qualidade artística melhor do que hoje, né? Os desenhos, os jogos, os filmes eram artisticamente mais bonitos, mais bem feitos, né? Do que hoje. Hoje é uma coisa muito mais esdrúxulo, mas muito mal feito. A arte é muito mal feita, os desenhos são mais feios do que bem preguiçoso, antigamente, etc. E aí junta-se esse vício, né, do dito nerd conservador a uma espécie de ostracismo na vontade de querer retornar à beleza anterior, né, da arte, dos desenhos bem feitos e etc. Né? E voltando um pouco atrás aqui do que o Projeto Singular falou, a respeito do catolicismo, né? O católico, por que o católico ele entende que isso não é normal? Por que o católico entende que essa sexualização ela não é normal? O Papa São João Paulo II, ele discorreu sobre esse assunto, né? E criou-se a teologia do corpo, né? O que é isso?
Excelente. Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele viveu na União Soviética, né? Ele viveu na Polônia, da União Soviética, Polônia dominada pela União Soviética, e quando ele era um padre, ele viu como que os jovens estavam se tornando cada vez mais sexualizados, né? Como a sexualidade ela se tornou uma coisa que cada vez mais novo você tinha acesso. Então ele desenvolveu essas homilias, esses estudos que foram compilados e se tornaram a teologia do corpo. Porque se eu sou católico, né, e você que não é católico, isso não é para você, tá? Mas se eu sou um católico, eu tenho a noção de que eu consumo, né, eu consumo a hóstia sagrada, a Santa Eucaristia. E para mim, que sou católico, a Santa Eucaristia nada mais é do que corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o meu corpo recebe o corpo, sangue, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia sagrada, eu preciso preservar o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, porque na Bíblia também é dito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se o nosso corpo recebe o nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia sagrada, qual o sentido e a finalidade da sexualização por si mesma? Porque eu preciso seduzir alguém? Porque eu preciso fazer com que essa pessoa desperte nela sentimentos animalescos? Porque o prazer, o desejo, todos os animais sentem, né? Agora, o que nos torna diferentes dos animais é justamente a nossa capacidade de resistir a isso, né? É a nossa capacidade de ser diferente e não ceder a esses desejos carnais que o nosso corpo produz, né? Por que eu vou estimular isso através da sexualidade, da sensualidade, né? Se eu tenho conhecimento de que o sexo ele é feito para a reprodução da espécie humana e não somente como um ato recreativo, para que eu vou incitar ato de entretenimento, né? Entretenimento. Por que eu vou tornar o sexo algo como um entretenimento se o sexo, para mim que sou católico, é algo divino? Por quê? Porque eu gero uma vida, eu gero um ser humano através do sexo. O sexo ele não é para brincar, ele não é uma brincadeira, não é um ato para passar o tempo, para eu fazer uma injeção de dopamina no meu cérebro, e aí eu já vou entrar também um pouco depois na parte científica da coisa, né, tirando um pouco da religião, mas primeiro eu vou falar aqui da religiosidade, porque que, como o examinador falou, por que um católico ele não pode ter um posicionamento e defender esse tipo de coisa, esse tipo de obra, né? Você que é católico, procure, pesquise, estude sobre a teologia do corpo, o que São João Paulo II, Papa da Igreja, representante de São Pedro na Terra, nos deixou sobre o entendimento do que é o nosso corpo, o que o nosso corpo representa, por que Jesus Cristo habita no nosso corpo. Se Jesus Cristo habita no meu corpo, eu não vou querer ser sensual, nem como um homem sensual para seduzir mulheres, e muito menos uma mulher, porque foi através de uma mulher que a salvação veio até nós, né? Exatamente. Então eu acredito que é mais importante a mulher se preservar, né? Porque são modéstias diferentes, mas ao mesmo tempo. Exato, mas a mulher, ela foi uma mulher que foi a nova Arca da Aliança, né? Nossa Senhora, Virgem Maria. Exatamente. Né? Então, sinônimo de pureza. Você transformar a mulher em algo sensual, que precisa ser mostrado, que precisa ter o seu corpo mostrado, seus traços físicos, você está transformando a mulher numa espécie de objeto que vai fazer uma massagem no seu cérebro, injetar dopamina nos seus neurônios. E detalhe, viu, sim, exatamente. Qual que é o nome da protagonista do jogo? Exato. Eve. Né? E a Eve foi responsável pelo quê? Né? Sim, exatamente. Teve um rapaz que falou lá no X, eu acho que o Phelps viu exatamente sobre isso. Sobre essa questão. Sim, foi. Ter mencionado Eve. E agora trazendo um pouco para a ciência, né? Por que essas pessoas... Void, só um detalhe, só deixa eu... Esse tipo de hipersexualização da mulher, ela indigna a mulher. Ela tira os traços de feminilidade da mulher. Exato. E também tira a beleza modesta. Ela tira beleza real. essa que é a beleza real.
Entendeu? Sim, É, e o vulgaridade, continuar. e beleza. mesmo não nerd tem- conservador que critica a série do Senhor dos Anéis porque transformou a Galadriel numa mulher guerreira e não sei o que se Exato. apaixona pelo Sauron e que vai defender que a Galadriel ela não tem que ser guerreira, que ela tem que ser uma mulher altiva, que ela precisa ser uma mulher que preserva a sua feminilidade, é o mesmo nerd conservador que vai defender esse jogo, né? Sim. Que você tem que dar zoom ali na bunda da Ida. Esse daí é o retrato. Esse daí é o retrato da hipocrisia, né, cara? Hipocrisia na cara, né? Para eles agora então, a Galadriel ela é puritana. Ela não é conservadora de verdade. Eu vou dizer pra porque o vocês nerd que eles conservador, ele usam. não quer ver uma mulher forte, né? Ele não quer ver uma mulher guerreira vestida uma armadura completa. Ele quer ver uma mulher forte, guerreira, vestindo uma armadura que dê pra ver a bunda, que dê pra ver o seio. É, vulgaridade, né? exatamente. Cara, e esse termo de ele tem uma Xena, por exemplo. Uma Xena que tem o. A Xena vale. Isso aí, cara. Ai, é foda. Com a Ué, mas eles não defendem mesmo a Xena, cara? Xena, a princesa guerreira? Xena é base, Então. Ed. Xena é base de Shed. Tem que ser a Xena, porque ela tem um casinho com o Hércules, né? E também tem certos episódios que ela tem uma espécie de bromance com a Gabriele. Aí Não, essa elas são mulher- casadas. Aí pode. mulher Neste guerreira caso aí pode. Aí Nesse pode. caso aí pode. Quando é velcro com velcro, pode. Não, então, quando é pra motivar fantasias perversas da cabeça desses caras, aí pode, né? Agora, quando vem da ideologia marxista, não pode. E eu queria falar sobre a questão do puritanismo, tá? O pessoal usa esse termo, acho que eles nem sabem o que isso significa. Eles usam esse termo, você é puritano, não sei o que, sem nem saber o que é isso. Tá? Termos que eles aprenderam da esquerda, né? Inclusive. Sim, eles estão usando exatamente, eles estão usando as mesmas ofensas que o pessoal esquerdista faz com nós que somos católicos. Mesma coisa, é o mesmo padrão. Então a gente vê que, quando eu falo que esses dois lados estão dentro da ideologia progressista, é porque de fato estão, porque o que muda só é talvez o modus operandi, acho que é isso. Não tem muito o que dizer em relação a isso. Mas eu queria saber do Void essa questão da ciência, porque, quer dizer, eu tenho um certo conhecimento sobre essa questão da dopamina, mas é interessante a gente falar da questão científica, tá? Que também tá atrelada com o espiritual, tá? Que a gente também, o mundo físico e o mundo espiritual, não existe uma distância, tá? Tá tudo, a gente se santifica no cotidiano. E quando a gente fala... Sim, é diretamente interligado, né? Diretamente. Sim. Então quando a gente fala... É a mesma coisa, perdão, examinador, só. É a mesma coisa do que eu falei, né? Sobre a beleza divina e a beleza humana. De alguma forma elas se ligam, de alguma forma. Estão ligados. Então é interessante o Void falar sobre essa questão da questão científica, da questão da carne, porque mostra muito bem, e eu quero até fazer um comentário, aproveitar que eu já estava até esquecendo. O quanto é nocivo e o quão é maldoso esse conteúdo desse pessoal, tá? Uns têm consciência de que estão fazendo uma maldade extrema, talvez outros não tenham. Por que eu tô falando isso? Galera, a grande quantidade de pessoas que seguem esses canais aí conservadores, né? Eu uso esse termo, conservador, porque a gente sabe muito bem que é como eles se dizem, né? Então vamos falar como eles querem ser chamados. Então, o pessoal conservador, esses conteúdos, além dessa hipocrisia, eles passam uma coisa extremamente nociva e ruim para a questão espiritual, né? Falando. Por quê? Existem muitos jovens, sabe? Pessoas ali de entre 14 a 20 anos, dizendo assim, que acompanham esse pessoal, estão numa fase da sua vida que estão querendo se apegar a alguma coisa virtuosa, alguma coisa boa para a vida deles, e aí vem esses caras com uma máscara extremamente frágil, né? Virtuosa, de que nós somos defensores disso e daquilo e tudo mais. E o mais perverso é que eles transformam o que é errado em algo louvável, entre aspas, né? De forma canalha. Sim. Então, quantos jovens que já estão no vício da masturbação, por exemplo, no vício da pornografia, não vão se afundar mais ainda, porque os caras que eles admiram, que seguem,
e que se dizem arautos e defensores dos bons valores, simplesmente fazem apologia a isso. Olha o tamanho da maldade que esses caras estão fazendo, da canalice que esses caras estão fazendo com os jovens. E não só os jovens, até com pessoas mais velhas que não têm conhecimento suficiente das coisas. E para citar uma certa bibliografia, isso que você falou, examinador, o próprio Olavo de Carvalho, né, naquele livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, ele vai falar exatamente a respeito dessa questão do jovem. O jovem, quando ele alcança uma certa idade, na sua ânsia de se desmamar, né, digamos assim, sair do seio dos seus pais, ele vai procurar um grupo para poder pertencer. Né? E é por isso que nessa idade é que os revolucionários, né, o pessoal da esquerda, eles miram nessa idade. Porque é nesse momento que o jovem ele vai primeiro procurar se distanciar dos seus pais. Então, se o jovem tem pais religiosos, ele vai buscar outras alternativas religiosas para ser diferente dos pais. Por quê? Ele ainda não é um adulto, mas ele quer se portar como um adulto independente, que pensa por si mesmo. E muito isso que é um problema familiar, né? Porque em vez de ele admirar e tratar o pai e a mãe como espelho, ele quer ser o contraponto do pai e da mãe, né? E que é distoante, né? E que é distoante de um status quo da qual ele viveu a vida toda. Exatamente. E aí o revolucionário aproveita isso. O status quo até então era uma sociedade, de certa forma, tradicional, né? Uma sociedade católica, uma sociedade até mesmo o protestante tradicional, né? E aí esse jovem se encontra com esse revolucionário que quer pregar um mundo igualitário, que todo mundo é igual, que não existe nenhuma desigualdade, etc. E a mesma coisa agora a gente está vendo no cenário do jovem, do nerd conservador, né? Sim. Porque o nerd revolucionário já se tornou o status quo, né? A lacração já está se tornando o status quo, o padrão. Já é, né? Então, o jovem, ele quer destoar disso. E aí ele encontra nesses caras, né? Enquanto você vê uma falsa virtude da esquerda de combater a sexualização da mulher, de combater o machismo, etc. Sim. Você vai ter uma corrente que vai falar assim, não, eu não quero combater o machismo, eu quero mulher gostosa mesmo, entendeu? Eu quero o homem forte mesmo, eu quero o homem musculoso. Testosterona, isso, aquilo, papapá. E aí o jovem vai ver, vai se encantar, olha, eles são diferentes, eles têm um discurso diferente, eu vou fazer parte deles, né? E eles ficam na zona de conforto, porque isso, já puxando pro lado da questão científica, quando você vê o cara que você admira apoiando isso, e você vai lá e vê a mulher, e, por exemplo, cai no pecado da masturbação e gera dopamina, inconscientemente esse cara tá se motivando a se afundar mais nisso. Porque ele faz o pecado, daí ele vai ver um vídeo do cara e o cara vai estar reforçando aquilo que ele tá fazendo. Aí entra a questão da ciência, né, que eu ia falar. Sim, exatamente. O padre Paulo Ricardo, né, de novo, falando para quem é católico, mas se você não é católico e quer entender a parte científica do vício, é nisso que a gente falou aqui, o padre Paulo o padre Paulo Ricardo... O Paulo católico, né, óbvio. Verdade. Mas o padre Paulo Ricardo, ele tem 4 aulas, tá, onde ele fala a respeito desse vício. E a primeira aula, especificamente falando, ela vai tratar somente da neurociência por trás desse vício, né? E ele vai citar nesse vídeo, nessa aula dele, 2 livros, um de um cientista que é cristão, né? E o segundo de um cientista materialista, de um cientista ateu, onde ambos estudam esse vício. Mas infelizmente essa bibliografia ainda não existe em português, tá? É um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, onde identificaram que o vício nessa questão é tão destrutivo e semelhante ao vício em outras drogas, como cocaína e até o crack, por exemplo. Tá? As ações que o consumo desse material faz no cérebro da pessoa produzem efeitos semelhantes a essas drogas. Né? E aí ele vai explicar um conceito chamado de neuroplasticidade. O que é isso? Quando você começa a receber um determinado estímulo, né, para alguma coisa, por exemplo, né, você vai conversar com o seu amigo, você encontra o seu amigo depois de muitos anos que vocês não se veem, o seu cérebro ele vai produzir uma substância
tá? Eu não vou me recordar o nome, se é serotonina ou dopamina, mas ele vai produzir essa substância que vai ser injetada, né, nos receptores. Esses receptores vão receber essas substâncias, essa substância vai gerar no seu cérebro uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de prazer, não um prazer sexual, mas um determinado prazer no seu cérebro. A pessoa que consome esse tipo de conteúdo vai tendo uma grande quantidade dessa substância sendo produzida e o seu cérebro, ele automaticamente vai entender que essa quantidade absurda dessa substância que você está recebendo, ela não vai te fazer bem. Então o seu próprio cérebro, ele começa a criar bloqueios ao recebimento dessa substância. E é por isso que quando você consome com certa regularidade, assim como um usuário de drogas consome a droga com certa regularidade, o primeiro consumo ele vai trazer um pico, o segundo consumo ele vai trazer um pico menor, e aí a quantidade, o pico, esse pico dessa substância, ele vai diminuindo. O prazer que essa ação te traz, ele vai diminuindo. Por isso, a solução que o viciado pensa é em aumentar a dose, né? E aí, isso faz com que o seu cérebro, ele se acostume a raciocinar dessa forma. Então, o cara que é viciado nesse tipo de coisa, o cérebro dele já adquiriu o que a gente chama de neuroplasticidade, e aí tudo vai girar em torno do consumo daquela substância, né? Então o drogado, ele vai querer sempre pensar em formas de conseguir um dinheiro para poder ir lá comprar a droga dele, vai vender, né? Por isso que o drogado vende as coisas de casa e etc. Ah, mas então quer dizer que só porque eu faço a minha bronhazinha eu vou vender minha coisa de casa? Não necessariamente. Talvez você vai ficar precisando olhar em não joguinho, necessariamente. bunda de... Talvez você vai precisar entrar no joguinho, ficar olhando bunda de... Não necessariamente. Talvez gastar milhares de reais em OnlyFans, sei lá, um negócio assim. Ou comprar skin, né, do joguinho pra você poder ver melhor em 4K a bunda da sua personagem. Comprar o Stellar Blade, né? E ficar agradecendo a produtora. Obrigado, produtora, para comprar um PC potente para poder conseguir enxergar em 4K a bunda da personagem, e etc. Mas o seu cérebro, ele vai se condicionando àquilo, né? Então passa algo que não é normal, passa a se tornar normal, né? Não é sexualidade, é a beleza, né? Não é devassidade, é o belo da mulher. Eu preciso ver o corpo da mulher, porque o corpo da mulher é belo. E aí o seu cérebro, ele vai começar a criar... distorcer até a figura feminina, viu? Ele começa a distorcer a própria realidade para poder justificar o seu vício naquilo ali. Exato. Né? E aí então, esses caras, geralmente... São ainda tem conteúdos na internet que ainda agravam essa virada de chave ruim na cabeça das pessoas, né? Porque o cara já tá indo nessa tendência. Aí vê um cara que faz um conteúdo que meio que coloca ele na zona de conforto e basicamente diz, não, relaxa, o que você tá fazendo. É normal, é relativo, né? Não... você é homem, pô, relaxa, é isso aí. Então, assim... Então, não sei se vocês viram, né, a entrevista do Terry Crews. Ele já chegou a falar, sabe o Terry Crews? Sim. Do do Todo Mundo Odeia o Chris, né, o Julius. Calma aí, você já ia cometendo uma heresia. Exatamente, me perdoe. O Nerdola vai desqualificar todo o seu vídeo agora porque você cometeu esse erro. Me perdoem aí. Mas então, ele fala em entrevista, né? Ele quase perdeu o casamento dele, perdeu tudo, né? Os projetos dele que ele tinha por causa do vício em pornografia, né? Todo o vício te torna escravo, né? Escraviza sua alma. Todo vício. Bom, por isso que você vê nesses caras, esses caras geralmente são pessoas que tendem ao isolacionismo, são pessoas que não têm uma interação social. É o cara que fica o dia inteiro no Twitter, o cara que fica o dia inteiro na internet. Né? Por quê? Porque esse vício ele vai corroendo a mente dessa pessoa a ponto dessa pessoa ela não conseguir ter uma interação social como uma mulher, né? O cara não consegue conversar com uma mulher sem pensar naquela sexualização ali. Nossa, essa mulher é bonita, olha os peitos dela, né? Ela tem as pernas grossas. Pra não falar de uma forma grotesca aqui. Mas o cara não consegue ter uma interação normal. E aí, como ele é um heterossexual, ele é um cara que se atrai por mulheres, ele naturalmente vai ter uma repulsa ao homossexualismo, né? Ele vai ter uma repulsa, e aí ele vai, como o cérebro dele é condicionado à pornografia heterossexual, ele vai achar que é ruim, é prejudicial, né, a pornografia, não por causa da questão moral,
mas porque o seu cérebro só quer consumir pornografia heterossexual, né? Da mesma forma, o homossexual, que é viciado em pornografia, ele vai querer ver em tudo uma homossexualidade. Então é o mesmo cara, né? Um cara que sente, sei lá, que precisa ver a bunda da personagem feminina, é a mesma coisa de um cara que quer ver romance entre o Sam e o Frodo, entre o Batman e o Robin, entendeu? A perversão sexual é a mesma, não muda. Exato, o vício na pornografia é o mesmo. A questão é que a sexualidade é diferente, né? Um gosta de ver mulheres, um quer ver a Xena e a Gabrielle, né? E o outro quer ver o Batman e o Robin se beijando, se pegando, os dois personagens do anime. Como é que fala? A sexualização clássica, entre aspas, e a sexualização moderna, nova, digamos assim, que quebra padrões. Exato. E isso é causado... Os caras já estavam confundindo tanto que quando falaram que iam bloquear o X, os caras já ficaram desesperados achando que era Xvideos, né? Ah, sim, exatamente. Então, isso é causado por um evento, né, uma condição cerebral chamada de neuroplasticidade. Você tá aí, tá ouvindo, pode pesquisar na internet o que é neuroplasticidade. Na aula do Padre Paulo Ricardo, ele explica que o nosso cérebro é como se fosse uma grande floresta, né? E ele faz uma comparação, né? Nosso cérebro é como se fosse uma grande floresta. Quando você caminha naquela floresta sozinho, você vai deixar um rastro. Agora, se você passar uma multidão de pessoas dentro daquela floresta, aquela trilha, ela vai se tornar uma estrada. Agora, se você passar caminhões e carros Inclusive, vamos deixar o link, tá? Vamos deixar o link dessa matéria disponível quando for lançado, porque é para vocês, se possível, acabar lendo, tá? Porque será de grande... Sim, eu deixo na descrição. Uma coisa interessante da neuroplasticidade, Void, é que da mesma forma que você começa a criar esses caminhos, você tem como fechar esses caminhos também e criar novos. Então, uma das principais maneiras, né, de você acabar com o vício é você substituir esse vício por uma boa atitude, uma outra coisa que quando você sente aquela necessidade ou aquele vício toma, o que você faz? Você muda a direção do que você está... aliás, você foca em outros objetivos. Muitas pessoas que buscam realmente ter uma vida diferente, uma vida nova, elas sentem que estão no buraco e aí, pela força de vontade delas, elas buscam um outro conteúdo, uma outra forma de viver para se livrar do vício. Só dando um exemplo, é que nem o cara que ele é viciado em cigarro, né? E aí ele substitui o cigarro por uma outra coisa, para um pirulito ou coisa parecida, para ele sair, né, do vício do cigarro. Exatamente. A diferença é que o que a gente fala, os bons conteúdos, quando são substitutos desses conteúdos ruins, e boas atitudes também substituem atitudes ruins, esse caminho ele acaba se fechando. É igual você pegar uma estrada que está aberta e você não passar mais carro nela. Depois de um tempo, ela vai estar toda tomada pelo mato. A neuroplasticidade, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Então, quem não consegue enxergar, quem não fizer uma redução de dopamina, realmente, fazer um jejum de dopamina, para ir aos poucos se libertando desse tipo de coisa, essa pessoa, eu falo por experiência própria, muitas, não de questão pornográfica, mas a questão de vício de dopamina, no caso, né? De você estar ali no celular e tá ali sempre querendo ver a mensagem, você publica uma coisa e você quer ver a resposta, e aí a resposta é negativa, você quer entrar na briga. Então, assim, esse vício começa por aí. O primeiro passo, que é sempre o mais difícil, é admitir, né? É você assumir que você é um viciado, né? Que você tem o vício, né? É sempre o primeiro passo, é sempre o mais difícil, porque a sua mente ela está tão condicionada a aceitar aquilo que você não consegue entender que aquilo é prejudicial para você. Né?
Então, o primeiro sempre passo, é o mesmo a questão do drogado, quando você fala pra ele assim, como, cara, você precisa se internar, você precisa fazer isso. Você chegar para um cracudo lá na Cracolândia e perguntar se ele é viciado, não, eu não sou viciado, não. Eu consumo Eu só há é na hora 20 que eu anos quiser. todos os dias, mas eu paro a hora que eu quiser. Então, assim, o primeiro passo é a admissão. Não, eu sou viciado, eu tenho um vício, esse vício é um problema. Sim, eu e preciso não só resolver levando isso. a questão do vício, né? Não. A gente tá falando da questão do cara que já tá viciado, mas existe uma coisa que tá em todos nós aqui. Que não adianta você querer também, a gente querer também ignorar isso, ou a pessoa que consome fala, não, eu sou, sei lá, eu sou um imaculado. Todos nós aqui temos a mácula do pecado, meu amigo. Todos nós aqui. Não adianta se colocar... Trazendo agora pro contexto religioso, é aquele conselho, né? A gente tem que fugir da aparência do mal. Exatamente. Né? A melhor forma de você evitar o vício é você fugir dele, arrumar outra coisa para você focar sua mente. Exatamente, porque todos nós aqui somos suscetíveis a cair numa sedução feminina. Então, para que isso não ocorra, primeiro... nós que somos héteros, né? É claro, obviamente. Primeiro, a gente não queria ser seduzido por nenhum homem, não. Então. Eu não entendi o porquê que eu vou de ver essa você conservador, pô. Esse papo não, mano. Público de brasileiros com 83 de QI. Você tem que explicar as coisas, né? Olha só, a gente a gente tem que dar tudo mastigadinho, senão é difícil, cara. A gente tem que explicar pro chimpanzil, né? É que nem o Olavo fala. Cara, eu não sigo muito todos os pensamentos do Olavo, mas às vezes ele era lúcido. Ele dizia que vai chegar um tempo que a gente vai ter que desenhar para explicar e depois explicar o desenho. A gente chegou já nessa época. Mas enfim, então todos nós aqui temos essa mácula do pecado. Então a gente não pode brincar com isso. Então não adianta o cara falar assim, não, mas eu jogo. Mas é só um jogo, isso não me afeta. Você tá mentindo pra si mesmo, a partir do momento que você fala isso. É só uma série, é só uma foto, é só uma atriz, é só isso. E vai só ampliando, né? Se você falar que isso não influencia você tá mentindo. Porque primeiro você tá sendo... Aí sim você tá sendo um falso moralista. Você tá se dizendo... Não, e assim, né, examinador, como é que esses movimentos, né, de origem marxista, eles conseguiram tanto poder hoje? Através da cultura, não foi? Não foi assim? A cultura é um meio de doutrinação. Eu não digo só o marxismo, eu digo liberalismo ou qualquer outra doutrina puramente humana. Deixando bem claro aqui que nós... Sim, com certeza. Que nós católicos aqui não somos liberais, não somos comunistas, não somos integralistas, não somos nada disso. Não somos bolsonaristas, não somos lulistas, nós somos católicos. Nós seguimos a doutrina da Igreja Católica. Nós não fazemos parte deste joguinho que eu costumo dizer que é o xadrez do capeta. Nós também não somos centro. Nós não somos lá. Simplesmente as pessoas têm que parar de querer escolher um lado. Você não precisa disso. Se você não quiser entrar no jogo, você não entra. Entendeu? Você tem a liberdade. E nós católicos não fazemos parte desse jogo. Mas só para continuar aqui com a questão do pecado, tá? Então todos nós aqui somos suscetíveis a cair no pecado. Ou seja, somos tentados, e para que a gente não caia, a gente tem que não dialogar com o demônio. A gente não tem que ficar dando brechas pro pecado. Então a partir do momento que o cara fala que consome todo esse tipo de coisa, isso não afeta ele está se enganando e está sendo um falso moralista, porque ele está sendo extremamente orgulhoso, porque ele sinaliza virtude, mas no seu íntimo ele está sendo perverso, certo? Então como a gente vai se ordenar para que dentro da cultura as coisas comecem a mudar? Porque a cultura é o quê? É o reflexo da sociedade. Por que a cultura está extremamente sexualizada? Por que tá pobre as coisas? Por que não tem mais nada bem feito? Por que não tem música mais bem feita, letras bonitas, arranjos bonitos? Por quê? Porque as pessoas estão doentes espiritualmente. E isso reflete na sociedade. Ou seja, a gente só consegue melhorar as coisas na sociedade não é seguindo o Bolsonaro aí, pô. Entendeu? Não é isso. Não é isso que vai fazer o Brasil melhorar. É se ordenar e se santificar. Nós católicos, tá? Buscamos isso. Aí o reflexo na sociedade vai ser consequência da nossa santificação. Porque não adianta também a gente ficar tacando pedra nos outros, quando a partir do momento a gente não está fazendo nada para a gente melhorar. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de ir para a guerra externa é travar a guerra interna, que é bem mais difícil. É bem mais difícil. Que são as nossas misérias, as nossas hipocrisias,
entendeu? E para que a gente consiga identificar isso, nós temos que trabalhar as virtudes, nós temos que se ordenar. Ordenar como? Seguir os sacramentos da igreja. Você que é católico, se diz católico, e não segue os sacramentos da igreja, procure seguir. Porque não adianta você querer comprar uma briga com fome, fraco. Eu vou brigar, eu vou lutar contra tudo e todos, o pecado e tudo mais, pelas suas próprias forças. Eu sou um exemplo disso. Eu caí nesse erro. Você não é o Doom Slayer. Não pense que você vai ser como ele. Vai sair matando. Exato. Essa é boa referência. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o alimento principal, primordial da sua alma é a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Não é a representação, tá? É o corpo e o sangue de Cristo. A gente tá falando pra católico, né? Sim, claro. Tá? Você que não é católico e tem interesse de buscar sobre a fé, busque-a. Tá? Bater a porta e você será aberto. Mas é necessário humildade, enfim. Então, para que nós possamos se ordenar, a gente precisa seguir os sacramentos da igreja, confessar e tudo mais. E não ficar subjugando essas coisas como coisas banais, porque não são. A cultura é um meio de extrema influência no seu cérebro. Você a todo momento, nós somos nerds, principalmente estamos assistindo filmes, vendo séries, ouvindo música, lendo livro, quadrinhos e tudo mais. Então tem uma enxurrada de coisas sendo jogadas na sua cabeça. E se você não sair desse xadrezinho e achar que não, tá tudo certo, né? Que também tem um saudosismo, que tudo da década de 80 era bom, da década de 60 não era bom. Não era bom. Esse problema cultural já é de séculos. Nós estamos num problema espiritual durante séculos. E cultural, consequentemente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar se ordenar e, a partir de tudo isso, e principalmente da Eucaristia, da confissão, de tudo mais, as virtudes vão crescer. As virtudes. O que são as virtudes? Eu tô aqui com o catecismo da igreja na minha mão, tá? E tem tudo a ver, tá? Vocês vão entender porque eu vou falar das virtudes aqui. Eu vou falar sobre a distinção das virtudes cardeais, que são as virtudes que são primordiais, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. No parágrafo 1805 do Catecismo da Igreja Católica, do amarelo, tá? Se você tiver aí, é o seguinte. 4 virtudes têm um papel de eixo ou dobradiça, que em latim se diz cardo cardines. Por essa razão são chamadas cardeais, ou seja, virtudes cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Abre aspas. E se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria, as virtudes. Ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. Essas virtudes são louvadas sob outros nomes em numerosas passagens das Escrituras. Qual é a virtude principal para a modéstia? A virtude principal para a modéstia, tá? O que é a modéstia? Nada mais é do que você ter a virtude da temperança na forma que você se veste e até na forma que você age na sociedade, tá? O que é a temperança? A temperança é a virtude moral que modera a atração, olha só, a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém, olha só, domínio da vontade sobre os instintos, ou seja, autocontrole, né, meu amigo? Não sai, que nem o Void falou, né? Sair achando que você é um cachorro que tá vendo um monte de cadelinha no cio e sair reproduzindo, não é assim que funciona. Sobre os instintos e manter os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem. Olha só, não é pro mal, não é para levar a pessoa pro pecado, não é para levar a pessoa para perdição. É para o bem. Guarda a santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Abre aspas. Não vás atrás de tuas paixões e dos teus prazeres, abstente. Eclesiástico 18:30. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos, abre aspas, viver neste mundo com moderação, justiça e piedade. Tito 2:12. Então você aí, que se diz cristão, que lê a Bíblia e ao mesmo tempo
apoia esse tipo de coisa, tome bastante cuidado. Você está se contradizendo e você está fazendo uma cova para você mesmo. Você está criando uma armadilha para você mesmo. Você está menosprezando o pecado e está criando uma arapuca que você mesmo vai cair. Ou seja, você precisa ter a temperança da modéstia. Você precisa ter a temperança... Você precisa ter a temperança porque você vai ter a modéstia. Você vai saber se vestir, você vai saber se comportar. E isso, na sociedade, está extremamente em falta hoje. Extremamente em falta hoje. Então, esse jogo dessa personagem aí não tem nada de belo. Não tem nada de feminino. Olha só, é totalmente o oposto, né? As pessoas acham que tem algo de... Não tem nada de belo. Não tem nada, absolutamente nada de modesto. Como é que você se diz cristão e ao mesmo tempo você apoia esse tipo de coisa? E ainda vem com conjecturas, com argumentos pífios e superficiais. Ah, não, mas é um jogo, é isso, aquilo, para tentar anestesiar a sua consciência de que você tá errado, cara. Meu Deus do céu, seja humilde para reconhecer isso e sair disso daí. Entendeu? Então, essa é a nossa perspectiva católica. A gente não quer atacar grupo de nada. A gente não tá aqui, vamos atacar a Liga Nerdola. A gente quer fazer um acordo de canalhas, tá? A gente quer criar uma treta pra eles responder a gente responder eles, e aí a gente começar a ganhar audiência dentro dessa treta. A gente não quer isso, não. A gente não quer isso, não. O que a gente quer é justamente defender os nossos valores, sermos católicos dentro da cultura nerd, e não vamos negociar esses valores. Não vamos. É simples. Entendeu? Então esse é o nosso raciocínio, tá? É a partir daqui das virtudes e da fé católica que a gente tem a ótica de ver essas coisas e não passar pano, entendeu? Eu espero que vocês entendam isso. A gente não tá aqui criando um puritanismo, somos melhores do que vocês, pelo contrário, somos iguais. Tanto que eu tô falando aqui que todos nós aqui somos suscetíveis a cair nesse pecado. Todos nós aqui somos miseráveis. Todos nós aqui somos pecadores. Sem Jesus, nós não somos nada. Entendeu? Não somos melhores. Examinador, preciso pedir uma licencinha só, porque eu vou ter que sair. Queria agradecer muito participar desse bate-papo aqui. Eu acho que é importante realmente deixar claro esses pontos, né? Que independente de que lado você está, o conteúdo continua tendo o mesmo peso social, a mesma finalidade social, e infelizmente quem ainda não percebeu isso é essa pessoa que tem que procurar ajuda, né? Então, enfim, muito obrigado, pessoal. E galera que quiser conferir um pouco mais de conteúdo católico lá, entra lá no meu perfil do Instagram, Projeto Singular, e no YouTube também. Um abraço, pessoal, até mais. Valeu, vai com Deus. Olá, Maria. Falou, Rafa. Falou. Vai com Deus. Então, assim, é isso, cara. Eu não tenho muito mais o que falar. Acredito que eu deixei bem claro aqui o porquê que eu tenho essa ótica em relação à vulgaridade feminina e até a masculina também. Aí os caras vão falar, mas você lê quadrinhos, você tá vindo falar com esse cara. Eu nunca disse que é perfeito. Eu nunca afirmei, cara, é perfeito. Então, eu gosto, admiro. E pra mim o que sustenta os quadrinhos, a cultura nerd, não são essas coisas. Essas coisas pra mim são banais. Essas coisas pra mim são desnecessárias, na minha opinião. Uma cena de sexo num filme, pra mim, é extremamente desprezível. Não precisa ter. Você não precisa ter essas coisas pra você mostrar que aqueles dois ali são um casal. Porque o que une um casal não é o casal ficar tendo relação sexual, tá? Não é isso. O que une o casal primeiramente é o amor. É o amor. Então, o que me faz ser nerd e o que me faz gostar de muitos quadrinhos, muitas coisas, não é porque os quadrinhos são perfeitos, não é porque os quadrinhos são, nossa, isso aqui se encaixa perfeitamente com a doutrina católica. Até personagens católicos, como o Demolidor, tem uma série de defeitos. Mas, enfim, o que me faz gostar das produções heróicas, das produções fantásticas, são as virtudes, essas que eu acabei de falar aqui. E as virtudes estão ligadas totalmente a Deus. Entendeu? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa aí, desculpa o que eu vou falar aqui, mas é impossível para nós católicos, tá? Conseguir dizer que isso está correto, que tá tudo bem, que tá tudo certo. É isso.
Boa, examinador. E assim, você puxou aí, né, o gancho do Manual do Homem Eterno, né? Não o Manual do Homem Moderno, o Manual do Homem Eterno, que são as Sagradas Escrituras. E aí você vai lá na Bíblia e assim, o que Jesus dizia para os fariseus? Mateus 23, 27. Vocês são sepulcros caídos, né? Vocês são bonitos por fora, só que maus por dentro, né? Feios por dentro. E então, é exatamente o que essa galera que se diz conservadora na internet e tal, e muitas vezes fala isso, só que é por ignorância, sabe? Não vê, não percebe que eles estão sendo manipulados. Que isso que eles estão fazendo é uma racionalização de vício. A gente tem que ver a outra possibilidade também, que é o mau caratismo. Às vezes o cara ele nem acredita no que fala, ele só propaga o conteúdo dele porque ele quer audiência. Só que ele estufa numa hype. Ele quer ganhar o dinheiro dele, né, cara? Só quer garantir o dele e que se dane o seu cérebro, que se dane a sua vida, que se dane a sua alma, que se dane a sua salvação, entendeu? Tem pessoas assim, né? Muitas pessoas assim na internet. Claro, tem muitas pessoas assim mesmo. E aí, no Sermão da Montanha, né, Mateus 5, Jesus, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Então, assim, você tem que se libertar desses vícios, né, cara? Você tem que sair dessa bolha aí que se formou durante esse tempo, né? De lacradores contra... Furem a bolha, furem essa bolha, furem a bolha. Exatamente. Fure o domo. Eu não sou terraplanista, tá? Eu tô falando, fure o domo. Saia desse aí. Exatamente isso. Né? E aí, voltando um pouquinho, né? A um vídeo de um cara aí, do nosso querido Jorge, da Liga Frescolo. Lá ele fala, né, da beleza e tal. E assim, eu queria perguntar para essas pessoas, né, se elas estão me escutando, né, e perguntar para os senhores também, qual que é a diferença, né, depois de vocês terem ouvido mais de 1 hora da gente conversando aqui, qual que é a diferença da Eve de Stellar Blade para uma garota aí da favela que coloca roupas extremamente sugestivas e vai num baile funk rebolar a raba? Exato. Qual a diferença da Eve para uma cantora de funk? Qual a diferença? Exatamente, e eu fiz memes sobre isso também. Questionem isso na mente de vocês. Questionem isso. Não tem diferença, a vulgaridade é a mesma. A mesma. E esse vídeo do Jorge, ele é controverso porque, assim, ele fala que beleza é algo concreto, algo real, mas aí você vai para o que ele está defendendo e é uma mulher que não existe. É uma coisa que não existe, é algo inexistente. Sim. Né? E que para ser alcançado na realidade é quase impossível, né? Sim. Exato. Não é. E assim, peraí, calma aí, Voz. Vamos deixar uma linha tênue aqui pra crítica, não. A gente tá dizendo que a gente não tá caindo na narrativa, nossa, esse corpo é impossível. Tanto que a gente nem citou até agora, porque nosso foco não é falar se o corpo é possível ou não. Tá? Pode ser possível. Não, e assim, e eu queria tanto faz. E eu queria complementar. Né? Eles usam esse argumentozinho aí muito fraco, mas é o seguinte, aí você vai no desenvolvedor, no cara que criou o jogo. Ele pegou o corpo de uma modelo, pegou o rosto de uma outra lá, ou seja, quer dizer, ele fez igual aquela música lá, não sei se vocês já ouviram, tacaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, um pedaço de mulher, e aí o cara foi lá, pegou os pedaços de puta e fez uma puta mista lá. A letra é assim, né? Exatamente, é isso, entendeu? É isso, e aí você vai ver as declarações. Você vê o nível de perversidade, né, cara? Isso é doentio. Isso é doentio. Exatamente. E aí você vai ver as declarações do desenvolvedor do jogo também. Ele fala lá, eu fiz porque eu gosto disso. Eu fiz porque eu acho atraente, eu gosto disso. Ou seja, é um cara que você percebe que tem tendências, né? Eu diria que é um viciado mesmo. E ele racionaliza, né, o vício dele.
Bom, tem mais algo que vocês querem complementar com essa minha fala? O Void, tá aí? Não, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Pro cara fazer aquilo, ele tem que se inspirar em alguém, ele tem que ver alguém, ele tem que ter uma noção. E aproveita. Eu já veio aqui na minha cabeça O cara uma que coisa. já tá com a mente dominada por isso, pra ele imaginar isso é fácil, né? É tranquilo. Eu vou fazer 2 argumentos aqui. Qual a diferença da vulgarização da esquerda para a direita? A da esquerda, ela quer ver uma quebra de padrões estéticos do mundo, ou seja, ela quer ver uma pessoa bem obesa, por exemplo, sendo vulgar, e por exemplo, uma pessoa que não condiz com a sexualidade. Você entendeu o que eu tô querendo falar? E que quer vulgar. A da direita quer pegar a questão, entre aspas, que por mais seja irônica, a questão tradicional, quer ser a mulher em si, que deve ser sexualizada, ou o homem mesmo verdadeiro é ser sexualizado. A questão é que em ambos os lados não estão certos e não existe diferença, porque ambos os lados estão sendo vulgares. O segundo ponto que eu tinha esquecido de falar com vocês é a questão de vendas. Mas ele faz isso porque ele quer vender o produto dele, como se isso justificasse. Eu acredito que você afirmar isso, você está piorando a situação. Porque é simplesmente... você tá dando razão pra gente, né? Você tá dando razão pra gente, pô. Aí entra no pensamento liberal, né? De que é mais importante ter dinheiro do que virtude, né? Conservador dos costumes, liberal da economia. Na hora de criticar o liberal do MBL, ele é bem conservador, né? Mas na hora de defender o joguinho que vai influenciar o cara a bater uma bronha, ele é bem liberal, né? Liberal, exato. Ele é MBL. Ele não sabe, mas ele é MBL. Que loucura, cara. Que hipocrisia desgramada, né? Eu tô até xingando, perdão. Mas é isso, cara. Entendeu? Mas é só pra vender. Cara, isso é um argumento que deixa ainda mais perverso tudo isso que a gente tá falando. O cara tá usando da mácula do pecado que tá em você pra te fazer um fantoche escravo e ele ganhar dinheiro em cima de você. Como um escravo. Você é um escravo, tá? O cara tá ganhando dinheiro sobre você por você ser um escravo da pornografia, da masturbação, de uma série de coisas. E ele tá enriquecendo isso. À custa disso. Entendeu? A diferença, né, é que eles podem falar também, vocês estão falando, significa que vocês são os libertos, né? Vocês nunca consumiram, vocês não consomem esse tipo de coisa. Não, a diferença é que eu não tenho orgulho disso. Né? Exatamente. Eu posso falar por mim de que eu fui um viciado, eu sou um viciado nesse tipo de coisa. A diferença é que eu não tenho orgulho disso. Né? Exatamente. E eu não vou negar. A gente não é hipócrita de abraçar isso ou querer esconder isso e ficar pagando de certinho. Isso aí é falso moralismo. Isso aqui não é falso moralismo. Nós não somos falso moralistas. Vamos quebrar essa narrativa aqui agora. Nós não somos falso moralistas porque nós não somos diferentes de você que está nos escutando. Nós aqui somos pecadores também. Somos miseráveis. A questão é que a gente não quer permanecer nisso. Será que vocês entendem? Eu não aceito isso como sendo parte da minha identidade. E acabou. Eu não sou isso. Eu fui feito, né, para Cristo, eu fui feito para Deus. Agora, eu não vou me tornar aqui um defensor da moral e dos bons costumes enquanto eu sou um viciado nesse tipo de coisa. Né? Exatamente. Eu tô falando justamente como alguém que está inserido nisso para mostrar que isso não é bom. Que isso destrói a sua mente, que isso vai tornar você um cara que vai se isolar, que não vai conseguir falar com uma mulher sem ficar pensando em putaria. E isso afeta o casamento, porque... Como o esquerdista gosta de falar, né? Eu tenho lugar de fala aqui para poder falar disso. É isso, todos nós, cara. De estudante de federal aqui. Não, todos nós temos lugar de fala, de falar do pecado, porque todos nós somos pecadores. Então, se a gente for colocar nessa questão, todos nós somos assim. Entendeu? Você se confessa, examinador, você nunca cai... O puritano é justamente o cara que fala que não, que é só um jogo, não tem problema. Né? Tem problema, você mas é do a bem, Galadriel Guerreira é uma quebra dos valores, é um desrespeito com Tolkien. Exato. Beleza, a sexualidade é um desrespeito com Deus. Exato, exatamente. Que é muito pior. É isso. Isso é ser puritano. Se você é tão defensor assim do legado de Tolkien, por que você também não é um defensor de Deus, um defensor do legado de Deus, da obra de Deus? Eu vou dar um exemplo de uma doutrina sem citar nomes que é puritana. Existe uma doutrina, tá, que se diz cristã, que ela simplesmente diz que beber café é errado. Pronto, isso é puritanismo. O que vai fazer na sua... O que vai te levar pro inferno? O que vai te condenar porque você bebe café? Então tá aí uma referência aí, tá? Tá aí uma referência. Exato. Tem certas pessoas
desse segmento aí que fica nos chamando, nós católicos, de puritanos. Então olhe pra si primeiro, pra depois você vir argumentar e chamar a gente de puritano. Ou talvez você nem saiba o que significa isso, pra você tá falando esse tipo de coisa com a gente. A gente perdoa você, a gente tem raiva de ninguém. Eu até postei isso no finado X, porque eu não tenho raiva, não tenho ódio de ninguém. Tá? Até de pessoas que chegam lá e ficavam me ofendendo, falando um monte de coisa de mim lá. Nos meus comentários, né? Falando isso e aquilo, que vocês adoram imagens, que não sei o quê. Aquela cartilha herege que nos ataca. A gente sabe muito bem do que a gente tá falando. E eu não tenho raiva dessas pessoas, tá? Eu não tenho raiva, só que eu não sou pacifista e eu não negocio meus valores, entendeu? Eu vou falar da minha fé, eu vou ter minha ótica católica dentro da cultura e isso pra mim é inegociável, entendeu? Eu não tô ali pra odiar as pessoas, eu não tô ali pra causar ódio, eu te odeio, eu quero que você morra aqui. Não, pelo contrário, a gente tem que rezar pelas pessoas que nos atacam. É aí que tá a questão, entendeu? É difícil rezar por as pessoas que te irritam, né? Que falam mal de você, que criam narrativa sobre você. Não é fácil. Eu falo porque não é mesmo, entendeu? Porque se a gente for se guiar pela nossa veia pecadora, a gente vai querer mesmo que se... Desculpa o tema, eu quero que você se foda. Eu quero que você morra mesmo que se lá. Se a gente fosse levar por isso. Mas através da graça de Deus e do auxílio divino do Espírito Santo, a gente tem a oportunidade de rezar por esses caras, cara. Você entendeu? É muito bonito e é muito maravilhoso que Deus tem feito na nossa vida. Então, assim, nós quebramos essa narrativa de puritanismo, quebramos essa narrativa de falso moralismo. Não é possível que vocês entenderam o que é falso moralismo e o que é puritanismo, tá? É isso. Então é óbvio que não entenderam. É óbvio que vai ter um adolescente com foto de anime que vai vir aqui falar que a gente é tudo burro. Foto de anime. É bem lembrado. Mas se pelo menos uma pessoa conseguir entender e mudar de vida, seus retrógrados. Exatamente. Pode ter certeza que o adolescente com foto de anime vai vir comentar aqui como se ele fosse o intelectual, entendeu? Ele é o bem. Vai até usar umas palavrinhas que ele aprendeu no Google pra poder refutar a gente. Mas vocês não, e essa treta toda aí também, ela só mostrou que essa turminha aí, ela é tão fresca quanto as pessoas que elas dizem combater, que são os woke. Exato. Perfeito, bem lembrado. Tão frescos. Eles não conseguem ter diálogo. A capacidade de eles colapsarem é a mesma do esquerdista, é a mesma. Quando o esquerdista te manda um argumento e você refuta ele, ou você fala o seu ponto de vista, ele já entra em colapso. Quando esse pessoal nerdola fala alguma coisa e você ou refuta, ou somente dá a sua opinião, eles também têm o mesmo padrão comportamental. É a mesma coisa. Entendeu? Criam-se narrativas, não sei se é por conta de desordem, tipo assim, o cara viu lá a postagem do Phelps e começou a criar narrativas em relação ao Phelps. Não sei se isso é dissonância, se isso é desordem, se isso é mau caratismo. Então, cria-se uma narrativa sobre o cara. Chamou o cara de puritano, chamou o cara de... que o Phelps estava questionando se o corpo é real ou não. Em que momento o Phelps questionou? Não, é porque a gente é esquerdista. Sabe o que é? Então, sabe o que é, examinador? É que você grita para que não haja o debate, entendeu? Você vai criando esses espantalhos para que não haja o debate. Pra embolar. Essas falácias e tal. É a mesma tática da esquerda, né? Você vai desumanizar o adversário, que aí não tem por que você discutir com uma pessoa que não é nenhum ser humano diferente. Exatamente. Né? Ou seja, as duas ideologias, meus queridos ouvintes, são, vamos usar o termo progressistas, modernistas, mundanistas, pronto. Estude sobre a origem da esquerda e da direita. É a mesma coisa. Procure saber quando surgiu a esquerda e a direita. A esquerda e a direita, a gente fala que os dois são iguais. É uma famíliazinha, entendeu? Só que eles ficam brigando. Sabe aquela família que tem as picuinhas? Só que no fundo são uma família e trabalham juntos pra crescer. É basicamente a esquerda, a direita e o centro. É isso. Exatamente. Eles se retroalimentam, né? Exato, perfeito. Pensa, se não existisse esquerda, por que vai existir direita também, né? Exato. Não precisa. Ambos são revolucionários, porque quando a esquerda, igual o Void falou, é o status quo, chega a direita pra quebrar a esquerda. Quando a direita é o status quo, chega a direita pra quebrar a esquerda. Aí fica nesse ciclo aí. Que nenhum dos dois tá certo, entendeu? Os valores de nenhum dos dois estão corretos. Só que assim, como eu falei, o pessoal conservador costuma ser mais hipócrita.
porque eles são puritanos, eles são falsos moralistas, né? Eles pregam uma coisa, quando no fundo eles querem a mesma coisa que o pessoal da esquerda, com uma perspectiva, com algumas pequenas mudanças, entendeu? Mas é basicamente o mesmo objetivo, né? É justificar suas promiscuidades, muitas vezes pegar suas promiscuidades e passar como um ar intelectual, como esse negócio de belo. Não, mas a Ivy, ela propaga a beleza feminina. As curvas denotam a perfeição. Você já viu o que é Fibonacci? Então, se você colocar o corpo da Ivy dentro do Fibonacci, você vai entender que ela tem um corpo perfeito. Logo, você que admira e deseja ela, você está louvando a beleza. Olha só, é isso. Faz sentido o que esse cara acabou de falar, essa fala, o que eu acabei de dizer? Tem sentido? Não tem. Claro que não, claro que não. Não tem nosso sentido. É isso. Então, cara, eu acredito que eu não tenho muito mais o que como é que eu faço? Explorar em relação a esse tema. Tá bem claro que um católico segue, que nós aqui somos católicos, nós somos nerds, sim, nós somos acima de tudo católicos, sim, e nossos valores não são negociáveis, tá? A gente não vai negociar, tipo, que não sei o quê. E só pra eu finalizar o meu raciocínio aqui, tá? Eu tô falando demais, tô me empolgando. Sou sanguíneo, tá? Depois você pesquisa sobre os 4 temperamentos de São Tomás de Aquino. Sou sanguíneo. E um pouquinho também melancólico. Enfim. O pessoal... Só pra falar, o pessoal quer que a gente justifique alguma coisa pra eles. Alguém aqui tá devendo alguma coisa pra Liga, pra algum desses caras? Vocês estão devendo dinheiro? Eles... Não sei, cara. Não, eu não. Negativo. Eles são algum tipo de tribunal, alguma coisa assim? Eles são os arautos da moralidade cultural aqui do Brasil? Vocês concordam com isso? Eu não concordo. Pra mim não são, não. Eles são o magistério da igreja. Eles escrevem documentos da igreja, encíclicas, né? Escrevem livros devocionais, que eu saiba, não. Então, assim, a gente não deve nada a vocês, nerdolas, nem a vocês, lacrolas, nem a lalolas, ou sei lá, diacho. Os isentolas vai surgir também. Isentolas, bolsonoras, MBlolas, agora tem os Massaulolas que estão vindo aí também. MB Lovers. Os Bololas, a gente não deve nada a vocês, cara. Vocês não... Olha, o egocentrismo é uma coisa, assim, absurda, né? Porque quando eu tava lá no Exit, o pessoal tava dizendo, não, vocês têm que se explicar. Eu não tenho que se explicar pra ninguém. Já começa por aí. Eu não tô aqui pra... Como a gente falou, a gente não tá aqui pra fazer acordo de canalhas, não, tá? Pra ficar... Um responde, outro responde, aí o responde também, fica vivendo de tretinha, não. Não, a gente tá aqui pra conscientizar. É um tema extremamente importante. Sim, importante. Evangelizar, conscientizar, tá? Propagar nossa fé, que sim, nós somos católicos, nós temos dever de evangelizar, falando, vivendo e dando testemunho da nossa fé. É isso, cara. A gente não tá aqui pra... O que a gente tá fazendo aqui é falando para católicos, né? Exato. Se você não é católico, primeiro vai entender o que é catolicismo. Se você acha que sabe o que é catolicismo, parabéns, siga sua vida assim, a gente se vê no juízo final. Exato. Agora, se você é católico, se diz católico, procure aprender mais sobre a sua fé. Como eu disse, procure a aula do Padre Paulo Ricardo sobre o vício nisso. Procure saber o que é a teologia do corpo de São João Paulo II. Mas eu sou católico, mas não. Eu sou um católico extremista. Então a gente se vê no juízo final, então, meu parceiro. Eu não sou... Tem aquela fala, inclusive bem tocado, que eu também me esqueci de algumas coisas, inclusive isso daí também é uma coisa que a gente tem que lembrar. A gente foi chamado de radical. Vocês são radical e extremista. Cara, o que Jesus fez? Não suficiente, infelizmente. Exato. O que Jesus fez? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O examinador caiu? Não, tô aqui. Não. É que cortou. Tá. Vou fazer uma pergunta sincera pra vocês. O que Deus fez pra salvar a gente? Foi radical? Ou foi uma coisinha assim, meia boca, vou só ali me crucificar, viver na pobreza, né? Aguentar a humilhação das criaturas, sendo que eu sou superior a elas? Jesus foi chamado até de possesso pelo demônio, cara. Sim, exato. Foi radical? Os cara foi chicoteado. Ele foi até possuído pelo demônio, pô, não vai falar que ele foi radical. Exatamente. Pois é. Negado pelo seu próprio povo, né? Os judeus negaram. Passou por todas as humilhações possíveis, porque caso vocês se esqueçam, nos filmes mostram Jesus com lenço cobrindo suas partes da sua genitália, né? Mas na vida real não teve isso, tá? Jesus foi completamente humilhado.
Ele não só assumiu a figura. Eu esqueci até o nome do santo que falei isso. Ele não só assumiu a figura de um escravo, mas ele assumiu a figura de um escravo ruim. De um escravo criminoso. Entendeu? É uma coisa assim absurda. Ele derramou seu sangue, foi chicoteado, cuspido, crucificado, morreu numa cruz. Deus, o próprio Deus. O Filho de Deus, né? O mistério da Trindade. O próprio Deus morreu numa cruz. Você acha que isso foi radical ou não foi, o católico de BGE? Pra você vir falar pra gente que não, eu sou católico, mas eu não sou radical. Você não é católico, cara. Então você não é. Tá? Infelizmente você tem que melhorar procura aí. a igreja na esquina mais próxima aí e vá ser membro dela, porque a igreja católica Da não Poço tem de esse negócio, Jacó, sei lá, bola de vai açúcar. na esquina mais próxima aí, encontra aí uma que for agradável pro seu gosto. Né? Fica à tem aquela vontade, tioba da a gente se vê no juízo final. Exatamente. E você, tá? Que não é católico e tá nos ouvindo aqui, tá aí o convite também para conhecer a doutrina da Santa Igreja, para conhecer a história da Santa Igreja, tá? Em questão de santos que sofreram muito com o aspecto de luxúria, eu vou deixar um santo aqui para você aí que não é católico, para você pesquisar sobre ele. Santo Agostinho. Pesquise sobre a vida deste homem, tá? Ele chegou à santidade. E este indivíduo sofreu duros ataques da sua carne em relação à figura feminina. Mas ele chegou lá. Ele conseguiu chegar lá. Então pesquise sobre a vida de Santo Agostinho. Sobre a história da igreja, mais uma recomendação. Professor Eduardo Faria e professor Lucas Lancaster. Digite esses dois nomes no YouTube. Você vai ter conteúdos gratuitos, muito bons, lives, um escambau de coisa. E ainda tem curso para você também, se você quiser comprar. Então, cara, antes de você vir aqui a nos atacar, crie e falar coisas que talvez você não saiba, pesquise. E se você não é católico, tem interesse, curiosidade do que eu tô falando aqui, faça o que eu tô falando. Pesquise sobre Santo Agostinho, Lucas Lancaster e professor Eduardo Faria, para você entender um pouco mais da história. E também, tá, uma menção honrosa aqui do nosso amigo Conde, tá? Você pesquisa aí no YouTube Conde de Lupé, tá? Eu não sei bem como escreve, mas se você colocar apologeta Conde, vai colocar na descrição do vídeo, né? Pronto, depois isso aí. O Phelps vai botar essas referências que eu tô falando na descrição do vídeo para você acessar. Sim, eu coloco sim. Mais para conhecer a nossa fé católica. Rezaremos por vocês, tá? Pode ter certeza disso, não tô zoando aqui não, vou rezar sim. E é isso, cara, eu acho que não tenho muito o que acrescentar não. Principalmente pros jovens com foto de anime que vão comentar aqui. A foto gente... de anime, foto de personagem de jogo, a gente vai rezar por vocês. Sim, pode deixar. Foto da Eve. Pega ele, Nossa Senhora. Pega ele, Nossa Senhora. Então, eu não sei como os senhores estão de tempo aí, não sei. Eu queria esmiuçar. Sim. Eu queria esmiuçar um pouquinho mais sobre o que é a beleza, né? A beleza, então, aí eu iria trazer os grandes filósofos também, grandes teólogos. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre mais um meme que eu fiz, né? Que foi um meme... É claro, eu peguei... Você é o mestre dos memes, cara. Que isso, obrigado. Eu peguei a Catarina Paulina, não sei se os senhores conhecem, e coloquei de um lado, e peguei a Eve e coloquei de outro. E aí eu fui elencando as semelhanças de cada um, né? Nossa, coincidência. Catarina... Então, a Catarina Paulino, ela era uma influencer que, se eu não tô enganado, ela fazia negócio de viagem, sabe? Ela não tava nesse nicho de OnlyFans, ela não tava nesse mercado aí sujo. Eu já vi ela muito por fora, assim, ainda mais por pessoal de Twitter, essas coisas que são fanboys dela, né? Mas eu não sabia qual era o conteúdo em si. Que pena que foi isso, né? Se foi isso mesmo que ela fez, realmente uma pena. Mas então. Aí eu elenco algumas. E aí você vê. Ela faz, não é uma pornografia em si, ela faz um soft porn, né? Que é uma pornografia leve, né? Só mostrando. Como eu posso dizer, seminua, se mostrando seminua e tal, colocando roupas sugestivas. Instigando, e aí eu, né? Sim, exatamente. E aí eu pego e coloco, né? Faço a comparação, né? Sim. Ela coloca roupas sugestivas, a Eve tem roupas o quê? Sugestivas. Ela, em vários momentos, se sexualiza
se colocando em posições sugestivas também, que a Eve faz em vários momentos do jogo. O que acontece? Acontece exatamente isso. Eles colocam a Eve em momentos, em posições sugestivas também. Então é um soft porn os dois, entendeu? E assim, esse ano eu fiquei sabendo, né, quando eu pesquisei sobre ela, eu fiquei sabendo, ela se arrependeu profundamente de entrar pra esse... Sério? Sim, né? Amém. Pelo que eu vi. Sim, e ela mesmo, das palavras dela, ela falou: sim, eu me sexualizava. Olha Ela só. falou. Ela mesma falou. Aí você vai. Então, assim- Aí, o que acontece? É o mesmo padrão daquele esquerdista que fala com alguém que mora em Cuba. Aí o cara que mora em Cuba fala assim: pô, mas lá não é bom, não, cara. Lá é ruim pra caramba. Aí o esquerdista fala: não, mas lá é bom. Mas lá é bom pra caramba, como assim? Aí a mesma coisa é o cara que vai conversar com ela, ela vai falar assim: não, mas eu me sexualizava. O cara fala: não, você não se sexualizava. Não, você tá doido? Ela, eu me Você sexualizava. mostrava sua beleza. Exato, Oh, exatamente. Como é que você tá falando isso? Você tá doido? eu sou conservador da internet, eu sei de tudo, e você não se sexualizava de maneira alguma, você mostrava sua beleza. A verdadeira beleza genuína. Exatamente. Não, então, cara, só uma coisa pra rebater esse argumento. Assim, é muito pequeno, muito raso, tá? Esse negócio de beleza, não sei o quê. Pra mim, isso é mais uma tentativa de anestesiar a consciência do que é errado. Beleza feminina, vou ser bem sucinto aqui. Beleza feminina, Nossa Senhora. Ponto. Vamos quebrar tudo. Em questão de. Vamos em questão de beleza, em questão de arquitetura. Você entra na igreja. Tem alguma questão na igreja que faça menções à vulgaridade? Uma missa, por exemplo, tem alguma questão vulgar? Não tem. É lindo, entendeu? Não, mas aí o Enzo com foto de anime vai falar que tem igrejas que tem representações de pessoas peladas. Não. Tá de sacanagem com a minha cara. Né? Aí ele vai falar que é a mesma coisa. Jesus tá sem camisa lá, crucificado, aí ele tá sendo vulgar, então. É isso que ele quer dizer. Exatamente isso. Perfeito. Você pegar uma... Não, Void, cara, não, você tá, pô, não, velho, não. Mas não. é isso que o Gael vai falar. O Gael com a foto do Naruto vai falar isso, pô. Putz, cara, é sério. Ah, mas já não falaram isso, cara, nos memes que eu postei lá? Não é isso? Representação de gente pelada. Desculpa. Ai, representação de Adão e Eva. A Eva tá com o peito pro lado de fora. Que não sei o quê. É a mesma coisa, né? É igual a intenção da demonstração de Adão e Eva, dos anjinhos que ficam às vezes voando. É o mesmo intuito da Eve do jogo. É a mesma coisa. Com bigolinho de fora, é a mesma coisa, entendeu? Porque o cara, quando tá viciado em putaria, né? O cara, quando tem a neuroplasticidade cerebral dele, que só consegue enxergar isso, se ele vê uma teta, ele já acha que é igual. Pra bater com bronha, entendeu? Exatamente. Não, e só complementando, assim, pro povo aí, 83 de QI, a gente tá sendo irônico, tá? Só pra deixar claro, a gente tá sendo irônico nessa parte. Gente, é ironia isso aqui. Estamos zoando. Tá zoando aqui, cara, pelo amor Tem que de Deus. explicar aí, desculpa, eu esqueci. O Phelps vai fazer um gráfico aqui em breve, aí ele posta o gráfico do que é ironia, ó, até certo nível que é ironia, tá, pessoal? É isso. O PDF vai estar disponível aí pra quem quiser. Se alguém quiser aí destravar a mente, vou comprar meu curso aí, tá? A saída do Brasil é o aeroporto. Compre meu curso aí que você vai resolver isso. Então, mas é exatamente isso, cara. A gente, 1h40 falando aqui, a gente tá demonstrando, a gente tá falando o quão sexualizado, né, quão hipersexualizado está a sociedade hoje. Sabe, é exatamente o hedonismo, o voyeurismo, sabe, o exibicionismo, né? Você vai numa rede social, qualquer rede social hoje em dia, você vai lá, abre a rede social, a primeira coisa que é bunda, peito, bunda, e não tem mais... Riqueza. Não tem conteúdo. Exatamente. Vaidade, mano. Vaidade é vaidade. Tem muita diferença entre... Exato. E aí, você, né, examinador, muito bem puxou, né, o gancho do Manual do Homem Eterno, as Escrituras Sagradas, e aí Provérbios 31:30.
enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Cara, é isso, cara. Eu acho que a gente mostrou muito bem que a gente não tem que sinalizar algo, a gente tem que viver primeiro. Procurar viver, lutar todos os dias para viver. Tá? Não é fácil. Ser católico não é fácil. Fazer penitência não é fácil. Rezar o texto todo dia não é fácil. Ir à missa todo domingo às vezes não é fácil. Lutar contra a sua carne não é fácil. Deixar velhos hábitos cara, não é fácil. Mas como Santo Agostinho diz, te seguir, Senhor, não com essas palavras, tá? Eu estou fazendo juízo de valor que fala? Não sei, eu tô viajando. É difícil te seguir, Senhor, mas é impossível deixá-lo. É difícil seguir Jesus? Mas quando você conhece ele, sabe quem ele é e o que ele quer pra você, você também não quer deixá-lo. Você sofre por amor. Amor é sofrer por alguém que ama, né? Você sai da zona de conforto, você se coloca em situações doloridas que não são boas, mas por quê? Porque o amor ele não é um sentimento. O amor ele transcende a matéria. Então às vezes você tá sofrendo, você tá sentindo dor, mas porque você ama, entendeu? Talvez, eu acho que a mensagem aqui essa é a beleza divina, né, que eu tava falando, né? Não é a beleza material ali. Exato. É a beleza humana. Eu acho que o que falta aqui no mundo é o amor. Porque o amor ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, e ele não é ciumento, né? O amor ele não tem essas coisas, como dizia São Paulo. E o que a gente vê no mundo é isso: vaidade, orgulho, ciúme, hedonismo. As pessoas, elas não querem sofrer por alguém, assim, em relação a vou me sacrificar porque eu amo aquela pessoa. As pessoas optam pela dopamina, né? Elas optam por zona de conforto, elas optam, tá chovendo, vou fazer uma metáfora aqui, tá lá a pessoa que ama lá fora precisando da ajuda dela, tá chovendo, tá frio, mas ela tá quentinha na cabana, ela prefere ficar na cabana quentinha do que ir ajudar a pessoa e pegar a chuva gelada, entendeu? Porque a sua carne, ela tá se sobressaindo sobre a razão, sobre o amor, entendeu? Então assim, para finalizar aqui, ó, vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a capacidade de prudência, de fazer com que essas virtudes elas sejam fomentadas em nossos corações e que a gente possa perseverar no caminho de Deus, nos sacramentos da igreja e amar o próximo. Amar o próximo. Talvez o que o mundo precise hoje é do amor, mas não da paixão, que é o sentimento. Mas o mundo tá precisando muito desse amor ao próximo, desse cuidado, dessa questão de falar a verdade, mas não com ódio. A gente não tem que ter ódio, mas falar a verdade é um ato de misericórdia. Às vezes repreender alguém, falar alguns fatos é um ato de misericórdia. E rezar também pelos outros é um ato de amor. Então acho que é isso, cara. Essa é a minha mensagem. Ok, muito bom, examinador, muito bom. Bom, 1h45, acho que a gente já vai encerrando já, né? Tinha mais coisas que eu queria abordar, eu queria falar mais sobre Platão, sobre Aristóteles e a visão deles sobre a beleza, né? Sobre Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino também, que eles tinham uma visão. Cara, também. Você pode botar umas 12 horas aí de Exatamente. Mas assim, Santo Agostinho e Platão, eles viam a beleza muito parecida, de forma muito parecida. Né? Platão falava, né, que a beleza está na transcendência e tal, está no mundo das ideias, né? E aí o Santo Agostinho depois elaborou tudo isso. Exato. Bom, Void, quer passar uma mensagem aí? Aliás, examinador, você não quer divulgar já? Fazer sua divulgação de novo e tal? Relembrar a galera? Queria dizer a vocês que estamos iniciando um projeto. O Phelps é um grande parceiro da gente, da Irmandade Cruzada. Em breve a gente vai ter mais conteúdos, ter mais coisas também em relação a esse projeto. Não vou falar muito aqui pra não dar spoiler, também não dar brecha, né? Sopa pro azar, digamos assim. Mas o Void ainda
não tem esse canal da parte cultural, mas tem outros projetos que vocês vão descobrir em breve. Ele participa desse grupo, tá? O nome é Irmandade Cruzada. Tem muito, a gente ainda não divulgou tanto assim, a gente tem montado um grupo inicialmente, tá? Mas ainda não é aquele grupo que a gente vai divulgar por agora, mas em breve estaremos disponibilizando um link para criar um grupo no Discord, que eu acho que é mais interessante. E pedir para vocês me seguir nas redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, @o.examinador. Saí do X por motivos óbvios. Eu fiz o Blue Sky, que é @examinador sem ponto. Produzo meus conteúdos com sinceridade de coração. É humilde no sentido de não ter lá grandes coisas, né? Grandes fontes bibliográficas complexas, porque ainda me falta aprender muita coisa, inclusive sobre a fé e tudo mais. Mas eu faço de coração, pessoal. De verdade. Eu gosto de fazer o que eu faço. Faço com o coração e, por mais que muitos não acreditem, eu quero de alguma forma ajudá-los e de alguma forma, se Deus assim permitir, apesar das minhas misérias, evangelizar na medida do possível, né? Evangelizar as pessoas, passar um pouco passar o que eu venho aprendendo da fé católica para todo mundo. E eu tenho esse canal no meu YouTube, que é o Examinador. Então, nas redes sociais que eu te passei para vocês também. E agradecer meu grande amigo Phelps pelo convite. É um cara que eu já conheço já há algum tempo aqui na internet. A gente já conversa há muito tempo. Eu acompanhei também o processo da conversão dele. Acompanhei o processo que ele falou da história dele. Por sinal, é muito... em breve, eu acho que seria até bom você depois falar um pouco dar um testemunho seu. Uma história muito bonita, eu fiquei emocionado quando ele contou pra mim. A gente sabe que o Phelps passou por um momento muito difícil da vida dele. Sim, então, tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui depois no encerramento eu falo, ok? Então, agradecer o Phelps e agradecer o meu grande amigo, irmão também, aqui, o Void também, que a gente sempre tá junto, eu tenho aprendido muito com ele, é um cara que tem muito conhecimento sobre muitas coisas da fé católica. É um cara que me ajudou também muito na questão de furar a bolha política. Quando eu conheci ele, eu já estava meio que muito ressentido com a direita do Brasil, mas ainda não me declarava fora da direita. Eu ainda não entendi o que era a direita. Mas depois que eu conheci ele, a gente conversou bastante. Também conhecia outras pessoas também, como o Rafael. Todo o pessoal católico que eu conhecia, que foi uma bênção para mim, me ajudaram bastante a sair dessa bolha. E é isso, cara, todos os filhos da igreja tem que se ajudar, um ajudando o outro, um rezando pelo outro. Então é isso, cara, muito feliz de estar aqui, sério, gostei muito do papo, me desculpe por eu falar demais, e que Deus abençoe todo mundo, que Deus possa conceder força, muitas bênçãos a todo mundo que escutou a tábua aqui, é uma honra estar aqui. Salve Maria, é isso aí, valei no São José. É isso, boa, excelente, examinador. E aí, Void? Vamos nos despedir aí da galera? Beleza. Cara, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo com vocês. Eu também aprendi muito com vocês, com o Rafael, o que vocês disseram. Agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. E pedir desculpas também se teve alguma coisa que eu falei aqui, a forma que eu falei. Como eu disse, eu sou um pecador, eu não sei muito bem às vezes me expressar sem parecer deboche ou algo do tipo, que as pessoas entendam que o nosso intuito aqui realmente não é gerar treta, não é ficar criando conteúdo infinito sobre uma coisa ou algo do tipo, mas sim alertar as pessoas, principalmente os católicos, né, que entendam que não é saudável para sua alma, nem para o seu cérebro consumir esse tipo de coisa, né, que você tome cuidado também. E dizer que eu também sou um pecador e novamente peço desculpas da forma que eu me expressei, se sou agressivo demais. Estou trabalhando nisso, melhorando a minha forma de me expressar, porque o nosso intuito, né, como católico, é ser cada dia mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e precisamos melhorar a nossa vida e a nossa forma de expressar. Como eu disse, eu não tenho muitas redes sociais, eu tenho só um Blue Sky ali, que eu às vezes compartilho algumas frases e algumas imagens católicas,
não gosto muito de me expor nas redes sociais. Mas é isso, e precisando, cara, se eu puder ajudar com alguma coisa aí, em algum papo, se eu acrescentar algo, tô à disposição aí, tamo junto. Claro, Void, sempre será muito bem-vindo, viu? Bom, e agora, no encerramento aqui, né, vou encerrar. Primeiramente, Stellar Blade é woke, primeiramente. Segundamente, a Eve, sim, é sexualizada. Acho que a gente já provou por A mais B, né, aqui. E, assim, eu gostaria de relatar, né, que nessa semana, dessa treta aí toda, muita gente me taxou de várias coisas aí, de lacrador, puritano, e os xingamentos padrões aí, por aí vai. Só que um dos que eu mais, assim, não vou falar que me atingiu, mas que, cara, você me chamar disso, você falou uma grande bosta, cara. Você falou uma merda gigantesca, que foi fraco, entendeu? Foi fraco, essa palavra. E hoje é dia 1, né? Dia 1 de setembro. Sexta-feira, dia 30, fez um ano do momento mais difícil da minha vida, né? Um dos momentos que eu passei, assim, que foi uma das minhas experiências de quase morte, né? A mais perigosa, mais perto de acontecer, que foi a hemorragia cerebral espontânea que eu tive, né? Algo que até hoje os médicos eles não sabem explicar como ocorreu, como que aconteceu, e também não sabem explicar como eu sobrevivi, né? Não sabem. Eu sei muito bem, né? E até um dos 3 médicos que fizeram as minhas 3 cirurgias falou, né, que foi Deus, né? Não foram eles, foi Deus. E vocês não sabem, né? Vocês que me xingaram e falaram as mais diversas coisas, vocês não sabem a minha trajetória, né? O que eu passei, as minhas provações. Então vocês podem apostar que uma coisa eu não sou, que é fraco. Eu não sou fraco. E na verdade eu sou católico, né? E como eles bem falaram, né? O examinador e o Void, o católico ele não abaixa a cabeça, ele não se curva a partir dos políticos, ele não se curva, não abaixa a cabeça para políticos, não mama políticos. E é isso, esse é o católico, entendeu? Sempre vou estar aqui, sempre vou estar lutando nessa guerra cultural e, sobretudo, essa guerra espiritual, né? Sempre vou estar aqui com vocês, fazendo memes, fazendo vídeos, lives, o Távola Redonda, e produzindo conteúdo aí para a internet para conscientizar e agregar de alguma forma aos senhores e senhoritas que me acompanham diariamente. Ok? Então era isso. Eu fui.